né? Então, hoje nós vamos ver a porta do monturo, que é a quarta porta, a quinta porta, né, do nosso curso. A quinta porta, a porta do monturo. Nesse nível nós vamos dar a porta do monturo, a do cárcere, a da fonte e a das águas. E a porta do monturo, monturo quer dizer o quê? Onde está as coisas que a gente não quer jogar fora, o lixo, né? E na nossa vida espiritual também tem muito lixo, né? Mas tem alguém que é excelente em limpar esse lixo todo, que é o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Eu gosto muito dessa caixinha porque ela explica bem o que é o Espírito Santo dentro de nós. E ele só habita quando o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito está em comunhão com o Senhor, né? Quando ele não está em comunhão com o Senhor, ele se afasta. Então tem algum lixo. Se o Espírito Santo se retirou, é porque existe algum lixo dentro da nossa vida espiritual. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, né? E eu trouxe aqui alguns visuais. Eu disse a vocês que eu ia resumir, porque o curso que a irmã Bica dá, a tia Bica dá, ele é um curso que ela dá o mês inteiro, 4 etapas, para cada semana a tia trabalhar com a criança. Como eu estou trabalhando mais resumido, para no caso de você querer dar assim, as tias que estão me assistindo, querer dar um culto infantil e usar como tema, não é? Que o culto infantil geralmente na minha igreja é uma vez por mês, culto de criança. Então, se você quer dar as 12 portas durante os 12 meses do ano, eu dou a parte da decoração, né? Que o lixo que está entrando na mente das nossas crianças está vindo através da internet, através de algumas coisas, e é um lixo que vai se acumulando, viu? Eu amei esse visual que eu terminei hoje. Amei. Queria muito fazer o balde do lixo e nunca fazia. Então hoje eu parei para fazer porque eu digo eu quero fazer um visual bonito para a porta do monturo, tá bom? Então aqui há o lixo, né? A gente quando não quer algo que não tem utilidade, a gente faz o quê? Joga no lixo, né? Então é por isso que é chamada a porta do monturo. A porta do monturo, ela era uma porta que ela era afastada da cidade, era na baixada da cidade. Toda cidade tem um lugar que é mais reservado, né? Parece que não tem valor. E a porta do monturo ficava num lugar desse, numa baixada, e ali era colocado todo o despejo das casas de Jerusalém, né? E nas nossas crianças, o que nós temos que fazê-las entender, nós vamos trabalhar essa aula com emojis, né? Vários emojis. Então, eu fiz esse, porque muitas vezes a criança é uma criança mal criada. Então, ela tá ali, ela responde, ela diz palavrão, mas isso tem algo atrás. E muitas vezes a gente vê, desculpe, só a parte agressiva da criança. Mas às vezes tem algo muito maior através dessa atitude da criança, né? Tem algo muito maior. Então nós temos que trazer a criança para nós, sabendo que Jesus é quem faz a transformação. Vai ser um trabalho de transformação, tá? Porque o Senhor, você tem que mostrar os lixos que a criança, ela vai adquirindo, né? A tristeza,
né? Quantas crianças que chegam na nossa salinha triste, né? Chega na nossa salinha que não quer falar, não quer brincar, não quer se abrir com a tia, não quer nada, ela quer ficar quietinha num canto. Então, essas coisas vão acumulando o espiritual da criança. E a criança precisa ser liberta de tudo isso. Não é que seja errado ela sentir tristeza, mas tem uma tristeza que ela é tão grande, que se transforma em depressão, né? Chega a se transformar em depressão. Então, as crianças, elas precisam de uma atenção maior nessa parte, quando ela começa a sentir uma tristeza excessiva, viu? O medo. Tem criança que tem muito medo de tudo, né? Porque os pais, para ter a atenção, para ter a autoridade sobre a criança, às vezes começam a colocar medos na criança. E a criança sente medo, se sente rejeitada, não é? Se sente sem força, sem ânimo. Ela se sente desprotegida, porque ela está com medo. Muitas vezes está acontecendo algo que ela tem medo de falar. Então é muito importante que nós que temos... Eu não vou responder vocês, porque esse óculos é para longe. Aí eu olho e vejo os comentários, depois eu respondo a vocês, tá? Um beijo para todo mundo, bem-vindo, que Deus abençoe a todos. O medo, ele nos afasta da verdade, muitas vezes. A criança, por medo, ela desenvolve um lado da mentira, né? Eu digo porque eu passei essa experiência quando eu era criança. Eu tinha medo, então, da minha mãe brigar, da minha mãe não me entender. Então, eu desenvolvi um lado da mentira. E esse lado se aperfeiçoou, entendeu? Foi uma coisa que se aperfeiçoou. Foi difícil para mim deixar esse demônio. Não era nem o demônio me deixar, era eu deixar o demônio ir, entendeu? Então, por quê? Porque são medos que são colocados e a criança, ela não sabe como resolver. Então, nós temos que ter essa percepção de quando nossas crianças chegarem na salinha, olhar o semblante de cada uma. Porque as emoções, elas não são controladas, né? As emoções, elas vêm, elas nos pegam muitas vezes de surpresa. Agora, os sentimentos são. Então, esses sentimentos, eles são guardados por quê? Pelas emoções que nós tivemos. Se nós tivemos uma emoção triste, nós vamos guardar um sentimento triste. Se não for Jesus na vida da criança e na nossa vida, né? Nós como professores, como tias, como educadores dessas crianças, educadores espirituais, nós sabemos que essas crianças, elas podem se perder no caminho, né? E nós não podemos deixar que isso aconteça, tá? Tem criança que sente tanto medo que a reação dela é o quê? É dor de cabeça, é vômito, é febre, viu? Então, os lixos. São os lixos que vamos adquirindo, vamos guardando, vamos deixando dentro de nós. E o Espírito Santo, ele está alerta para fazer a limpeza, né? Basta que a gente saiba que é o momento de pedir socorro a ele. E a criança, ela vai saber esse momento? Será que ela vai saber? Não é? Então, isso é uma responsabilidade nossa. Eu fico muitas vezes olhando no Ministério Infantil
Quando algumas tias dizem assim, não, mas o pai e a mãe é quem tem a responsabilidade, é quem tem isso, é quem tem aquilo. Jesus, ele lhe chamou para você também ser parceiro daquele pai e daquela mãe, que muitas vezes não tem estrutura. Muitas vezes aquele pai e aquela mãe também quer socorro e não sabe como pedir. Eu tive um aluno, ele hoje está com 9 anos. Eu não vou dizer o nome dele por ética. Mas este menino, quando eu peguei ele no Custódio Pereira, ele tinha 5 anos de idade. E ele dava muito trabalho. Era custoso. Custoso, custoso. E um dia a mãe dele veio até mim e disse para mim, disse, irmã Elisaneide, eu não sei mais o que fazer. Ela, quando me encontra, ele me abraça, ele me beija, ele pergunta se eu amo ele. E ela, todas as vezes, eu vejo a lágrima descer. E agradecimento, né? Porque era terrível. O menino, aos olhos humanos, não tinha mais o que fazer, com 5 anos. E eu disse para ela, eu digo, essa criança vai crescer. E quando ele tiver 18 anos, como é que vai ser? Ela disse, eu não sei. Eu não sei mais o que fazer. Né? Então, nós ali entramos numa parceria e eu orientei eles a comprarem um instrumento, descobri o que ele gostava, e o que ele gostava era de música. E eles compraram um instrumento para essa criança. Ele não era mais do departamento infantil, do conjunto infantil, do conjunto de crianças. Ele fazia parte agora dos músicos. E aquilo valorizou ele, né? E quando foi ano passado, eu fui para a formatura de alguns alunos da orquestra, que também passaram por minha mão. E, para minha surpresa, ele estava lá também, com 9 anos, se formando em música como clarinetista, né? Tocando clarinete. E aquilo eu chorei porque eu vi a mão de Deus, né? Eu vi o Espírito Santo de Deus agir na vida daquela criança, na vida daquela mãe e daquele pai. E se eu tivesse olhado para ela e tivesse dito para ela, eu digo, eu não posso fazer nada porque aí é um problema seu. Como era que estaria essa criança, né? Então é muito importante a gente saber que o Espírito Santo de Deus nos deu uma percepção, não foi só para a gente ensinar a Bíblia, foi para a gente viver a Bíblia com eles, viu? Então tem crianças que chegam na salinha com muita raiva, batendo nos coleguinhas, batendo até na professora, quer bater, né? É revoltado, uma criança revoltada. Nós estamos ali para perceber isso. E dentro da palavra, desculpem, dentro da palavra, a gente tentar resgatar aquela criança. Tá bom? Então, e a criança que gosta muito de jogar, acumulando lixos que ele nem sabe que é lixos, né? A criança, ela se envolve muito com aqueles jogos sangrentos, aqueles jogos de assalto, jogos de morte, né? E muitas vezes a gente até acha bom porque eles estão quietinhos. Eles estão quietinhos ali, sem dar trabalho, a gente lava uma louça, arruma uma casa, conversa no WhatsApp e o menino a gente nem nota que o menino está dentro de casa, né? Os filhos do quarto. Tá lá. Ele não tem ideia de que ele tem que perguntar se Jesus se agrada daquilo. Ele não tem essa percepção. Então nós temos que ter essa clareza, tá bom?
E aqui o jogador. O que é que nós temos que fazer? Trazer a criança para que ela se olhe e ela veja, né, que tem algo errado com a vida espiritual dela. Não é com a vida normal dela. A vida natural dela está até correta. Ela é uma criança como toda criança. Só que nós não estamos ali cuidando de uma criança para ser uma criança igual a todas as crianças. Nós estamos cuidando para que ela seja uma criança diferente, né? Uma criança onde tenha o brilho de Cristo, aonde tenha o Espírito Santo morando dentro dela, né? O Espírito Santo está lá, ela chegou, a criança chegou, ela chegou diferente, ela chegou com um semblante de Cristo, né? Então, essas coisas é que nós fomos escolhidas para isso. Nós fomos escolhidas para cuidar do templo e da morada do Espírito Santo, né? Para que ela cresça e ela saiba que foi plantada ali a semente, tá? Então, eu coloquei também para vocês o PDF. Esses desenhos eu ganhei. São os desenhos, uns livretos grandes que foi uma pessoa que doou. E eu digo, Jesus, eu vou usar isso em quê? E usei aqui. E deu muito certo. Então, eu tirei a foto, coloquei em PDF. Se vocês quiserem, vocês recortam, pode ser na A3 para ele ficar grande, assim, tá? Na A3, aí vocês recortam e colam no EVA, tá? Colam no EVA. Como é que a gente cola no EVA? Cola de papel, tá bom? Papel com EVA, cola de papel. EVA com EVA, cola de EVA. Tá certo? Então, cola de papel. Não tem problema, ele vai segurar tranquilo. Dá o acabamento atrás, para ele ficar durinho. Então, aqui, ó, tem os emojis, mas tem também essa gravura, tá? O menino triste, né? Pensativo. Muitas vezes dentro dele mesmo tá uma guerra tremenda que ele não sabe nem colocar em palavras, né? Aqui ele com raiva, tá? O menino com raiva. A menina, ó. Aqui também, refletindo, né? Aqui o menino meio assustado. E aqui a menina feliz, tá bom? Então, esses aqui eu coloquei lá em PDF. Esses aqui. Depois vocês dão uma olhadinha, tá? Isso aqui foi o que eu coloquei no grupo e Marjorie lá no meu privado. Foi lá no meu privado, aí disse, tá lindo. E eu ainda não tinha nem colocado os bracinhos. Depois foi que eu vi que ele ainda tava sem bracinho, tá bom? Já falei sobre ele no início do vídeo, tá? Depois vocês ouçam e assistam. Então, a gente tem que mostrar para essa criança com todos esses problemas. Esse aqui eu não coloquei, porque ele é do nível 4, tá? Numa das aulas do nível 4, tem ele. Então, eu não coloquei. Eu tô com muito visual aqui do nível 4, quem fez o nível 4 tem eles. Então, a gente, como é visual avulso, você pode usar em muitas ministrações, né? E nessa aqui, eu sempre quando falo de Jesus, eu não gosto muito daqueles visuais que tem o rosto de Jesus. Essa semana, uma mulher entrou em contato comigo, perguntando se eu pintava santo. Eu digo, não, não pinto. Não pinto. Para mim é proibidíssimo, sabe?
porque não foi o homem que proibiu, quem proibiu foi o próprio Deus, né? Então eu gosto muito da cruz, só com o retalhinho, que é do próprio EVA, né? Então a criança ela tem que sentir que Jesus morreu ali na cruz, por todos esses sentimentos negativos que ela tem, né? E ela vai tirando, Jesus vai tirando, vai limpando ela com esse sangue precioso que ele derramou lá na cruz. Porque Jesus, ele quando chega, ele chega com amor, né? Jesus, ele chega com amor, principalmente com as crianças. Jesus tinha um amor especial pelas crianças. E isso nós temos que mostrar para eles, esse amor especial. Ele é especial, né? Ele tem que se olhar. Eu estou com a garganta terrível. Ele tem que se olhar e saber que Jesus também está olhando para ele. Ele é uma criança especial, ele foi feito, ele é a única peça, né? Ele é uma joia nas mãos de Deus, ele foi criado com muito zelo, não é? Muita dedicação, então ele é único, né? Mesmo ele tendo os probleminhas dele, ele é único. E Jesus quando chega, ó, ele é cheio de amor, tá? Ele é cheio de amor. E a criança, ela começa a mudar. Ela começa a ser uma criança que louva ao Senhor. Uma criança que louva. Uma criança que vai aprender agora a adorar. Adorar ao Senhor na beleza da santidade do Senhor. Ela vai aprender que ela é uma criança diferente, ela é uma criança que foi escolhida para algo especial, né? E ela vai passar a ser a adoradora. Todos esses emojis tem nos moldes, tá bom? Que serve para várias ministrações, muito bom. Ela não vai ser uma criança confusa. A partir de agora, Jesus chegou, né, com amor na vida dela, né? E aquela confusão que tinha de sentimentos, de emoções, aquilo vai passar. Vai ter naturalmente, não é? Não é por isso que a gente, porque é salvo, é escolhido, a gente não sinta raiva, a gente não sinta tristeza, não é? Quantas vezes a gente chora agora com essa pandemia, não é? A gente fica muito sensível vendo aquele monte de gente que partindo, né? Mães que não sabem onde seus filhos estão sendo enterrados, filhos que não sabem onde seus pais estão sendo enterrados. Isso tudo é um turbilhão dentro da gente, é algo novo. É da mesma forma com as crianças, tá? Eles muitas vezes estão assim, estão confusos, sem saber o que fazer, né? Mas Jesus chegou e a criança, ela tornou-se uma criança feliz, viu? A criança, ela tem que ser feliz. E ela tem que ter você, você, como amiga, né? Muitas vezes eu tinha um pastor que ele dizia para mim, irmã Elisaneide, a gente vê a senhora tão dura, e por que esses meninos é tudo doido pela senhora? Eu digo, porque eu não passo a mão na cabeça deles. Na hora de chamar a atenção, eu chamo. E na hora de beijar, a gente beija e abraça, né? Mas na hora de ser firme, tem que ser firme. Eu tive uma experiência com uma criança de 4, 5 anos também. Eu estava dando aula na escola bíblica dominical. E essa criança, uma menina, ela parecia aquelas borboletinhas, sabe? Corria, subia no degrau, descia. Aí corria, ia na cozinha da igreja, voltava. E eu chamei a atenção dela por 2 vezes. Aí, quando terminou a escola dominical, tudo, eu dei um chaveirinho, que era uma Bíblia, e um bombom para todos eles. Quando ela veio, aí ela não estava, na hora que eu entreguei. Ela estava pousando por aí. Lá na igreja mesmo, mas
andando, correndo, ia no colo da mãe, vinha, ia no colo do pai, aquele negócio todo. Quando ela viu o irmão dela com o bombom e o chaveirinho, aí ela correu onde eu estava. Tia Ney, diga, eu quero o meu, eu não ganhei. Eu digo, não vai ganhar. Eu lhe chamei a atenção hoje 2 vezes. Não vou lhe dar. Se você se comportar domingo, aí eu vou lhe dar o brinde de domingo. Agora, o de hoje você não ganha. Ela disse, ela olhou para mim assim, eu achei interessante a atitude dela. Aí ela olhou para mim e ela disse, realmente hoje eu me comportei muito mal mesmo. Mas não diga a meu pai, porque eu vou me comportar a partir de domingo. Eu digo, então tá bom, domingo você ganha. Pronto, tem que ser firme, entendeu? Porque é isso que eles precisam, desse limite, que muitas vezes eles não têm em casa. E a casa do Senhor é diferente. Na casa do Senhor a gente não pula no sofá, a gente não fica correndo, a gente não sai instante para beber água, a gente não sai instante para ir no banheiro. Não. E isso muitas vezes nós que tomamos conta deles sentimos dificuldade. Viu? Mas não sinta. Porque você vai ter depois pais agradecidos e alunos lhe dando muita alegria, viu? Lhe dando muita alegria. Tem alunos que, quando vê a gente no meio da igreja, vê a gente entrar na porta, já vem na carreira. Ai, eu estava pensando na senhora. A senhora não veio, não chegou, eu estava pensando. Plante, porque a árvore vai crescer. Para que você não chore quando passar por essa árvore e ela tiver sem folhas, sem frutos, sem flores. Viu? É muito ruim. Eu já passei por isso, de ver árvores que eu plantei secas e eu fico angustiada, tá bom? E eu não quero que vocês passem por isso. Então, elas têm, esses aqui já são do nível 4. Nível 4, tá? Esses aqui. Então, a criança, ela vai saber que ela é sal da terra, né? Ela vai falar de Jesus, começar a falar de Jesus para os amiguinhos, ela é luz do mundo, né? Então, tudo isso, a criança, ela vai aprender também, né? Que tem a morte eterna. E ela tem que fazer uma escolha certa. Ela tem que trilhar um caminho certo. Porque essa morte aqui não é só a morte do corpo. Morreu, acabou. Não, é a morte para sempre. A morte para sempre, onde não vai ter mais volta. Viu? Não precisa assustar a criança com o inferno. Não, porque no inferno você vai para o inferno, lá tem um bocado de demônio, tudo esperando por você, se você não obedecer. Não, não precisa. Mas você, dentro da sabedoria que Deus vai lhe dar, e que Deus já lhe deu, às vezes Deus dá a sabedoria para a gente e a gente não coloca em prática, viu? Mas dentro dessa sabedoria, você vai fazer a sua criança entender que a morte é eterna, mas que também tem a vida eterna, né? E ela pode ser uma criança feliz. Não é porque é uma criança que escolheu Jesus que vai ser uma criança que não brinque, que não cante, que não pule, que não corra. Não, ela é uma criança. E ela tem que saber que mesmo ela sendo criança, ela pode ser feliz e escolher a vida eterna, né? Então, tudo isso é para que as nossas crianças saibam que um dia elas vão chegar lá no céu e vai estar esperando por eles uma coroa de glória.
né? Então, era isso que eu queria dizer a vocês. Era isso que eu queria conversar hoje sobre a porta do monturo, tá? A parte de decoração, que é onde a gente hoje, nos dias atuais, adquirimos mais lixo para o nosso espírito, né? Tem muita coisa boa. Eu amo a internet, né? Porque através da internet é que a gente faz essas coisas maravilhosas, né? E a porta do monturo, que quer dizer, monturo quer dizer lixo, né? Coisas que não nos servem mais, mas que o Espírito Santo de Deus vem, limpa e passamos a ser novas criaturas, tá bom? Que Deus nos abençoe, que o Senhor